Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Hoje o Santa Cruz jogou no Arruda contra o Remo e numa partida bastante difícil, o Santa Cruz venceu por 1-0 com um gol de Elivelto. Vamos acompanhar uma entrevista com o técnico Marcelo Martelotti, falando sobre essa vitória contra o Remo por 1-0. Mas antes, quem não for inscrito aqui no canal, se inscreva para você receber novos vídeos. Vamos à entrevista. Bom, primeiro vamos aos três zagueiros que no aspecto de defensivo se transformavam numa linha de 4 com o Bileu, né? O que eu utilizei na verdade foi um zagueiro na lateral. O Denilson jogou praticamente como lateral esquerdo, um lateral esquerdo com funções mais defensivas, né? Que virava um terceiro homem no início das jogadas, mas que marcou muito bem pela lateral esquerda, né? E compôs a linha de 4 com a entrada do Bileu. O Bileu é um jogador de confiança, um jogador que eu conheço, um jogador que dentro dessas características que eu precisava para hoje, eu entendia ser mais importante, e é uma característica diferente do Potiguar, né? O Potiguar é um atacante que virou lateral, um lateral que virou atacante. A gente sabe que ele tem muita força ofensiva, mas eu precisava justamente pela questão das dificuldades que eu sabia que a gente ia encontrar, de um jogador com mais experiência ali. O Potiguar entrou no segundo tempo, a hora que a gente precisou de mais força ali na marcação. A gente teve dificuldades, né, nessa marcação, principalmente no segundo tempo, mas utilizamos. A gente não tinha um lateral esquerdo de ofício, de origem para colocar na partida, mas funcionou bem. O sistema defensivo funcionou bem. O que a gente esperava era ter um segundo tempo mais próximo do que a gente conseguiu em termos de controle de jogo na primeira etapa. E a gente caiu nesse sentido, e foi até diante dessa queda que a gente precisou mais uma vez funcionar bem defensivamente, que é uma das características dessa equipe. Eu entendo que foi a resiliência, porque a gente fez o gol no momento que a equipe não estava bem, né? A gente teve, como eu falei, nós tivemos o controle do primeiro tempo, a gente teve controle, a maior posse de bola, a gente criou jogadas pelo lado do campo, né? Já que a gente falou do Bileu, o Bileu teve uma atuação no primeiro tempo ofensiva muito boa, porque a equipe inteira jogou melhor no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente teve que ter essa resiliência de, no momento de dificuldade, saber suportar a pressão do adversário e fazer um gol. E a bola parada a gente sabe que é um ponto forte do nosso time, nós não vamos abrir mão de nada que a gente tenha de qualidade, e foi mais uma vez com uma bola parada que nós ganhamos o jogo. É verdade, a gente não conseguiu manter o mesmo ritmo, né? E lógico, vamos trabalhar em cima disso. Eles tiveram uma substituição que dificultou bastante a nossa marcação, a entrada do Gustavo Emel do lado esquerdo, que é um meia que vinha de fora para dentro, dificultava essa troca da marcação, com a passagem do Marlon, que passou mais no segundo tempo. Então, principalmente nessa jogada específica, a gente teve muita dificuldade de marcação, e a partir daí eles tiveram algumas chances, mas principalmente escanteios, faltas laterais, né? E a gente, nesse momento, teve que ter um comportamento defensivo mais forte, mais decisivo, mas a análise foi bem feita. No geral, a gente foi muito melhor no primeiro tempo do que no segundo, e nós vamos trabalhar para que a gente tenha um equilíbrio maior, uma constância maior, e jogue num nível mais alto durante o tempo todo. Eu acho que um time que é forte, ele tem que ter esse tipo de jogada, ele tem que ter uma bola parada forte, ele tem que ter um sistema defensivo forte. Agora, eu falo o que eu falei quando eu cheguei: a gente tem que dar mais conteúdo para esse time, tem que dar mais subsídios para a gente evoluir em outros aspectos, né? Porque a gente não pode, num jogo, fazer um primeiro tempo tão bom e sofrer tanto no segundo tempo, né? Enfim, eu fiquei muito feliz pela participação e pelo gol, mas, enfim, a gente tem muita coisa para arrumar, a gente tem muita coisa para acertar.
e nós vamos trabalhar para isso.